Boa noite, eu sou Paula Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje, meu convidado, Dr. Christopher Halton Budd. Ele é um historiador econômico inglês e vai nos contar qual é a relação entre a economia e o sucesso das empresas. Hi, nice to have you here. Thank you, nice to be here. Eu vou começar então perguntando para o Christopher o que faz um historiador econômico. What an economist historian does? An economic historian has an idea of the history of economics and not just the immediate situation. So we understand where money came from and where it's going to and what the problem is with it today. Ele então disse que o historiador econômico, ele entende da onde vem a economia, da onde vem o dinheiro, como a economia gira e os resultados aparecem. And how is this related to the business world? Eu então estou perguntando qual é a ligação entre a história da economia e o mundo dos negócios. I think it's related in two different ways. You have macroeconomic theory, which is how the whole economy is supposed to work. Então, primeiro você tem a macroeconomia, que é como o mundo econômico funciona. Like central bank independence, inflation, and macro policy considerations. Então, como a economia, os bancos centrais, o giro do dinheiro, inflação. And then you have the situation of each businessman, how he manages his own balance sheet. E você tem a situação econômica de uma empresa, como que o empreendedor gerencia o seu próprio balanço, os seus números, o seu dinheiro e os seus resultados. Yeah, and so for example, you have entrepreneurs who have just gone into business and they know their business by being in business. Então, por exemplo, um empreendedor que entra num negócio porque conhece bem, por exemplo, aquele negócio. Então, por exemplo, eu sou do segmento de lavanderia, entendo muito, abro uma lavanderia. And then you have guys who go and do MBAs in university and they have no real experience and then they go and run a business. And this is different. E tem também aquelas pessoas que vão para estudar numa faculdade, tem toda a teoria, mas não tem a prática, e vão abrir o seu próprio negócio. Então, são duas pessoas que abrem negócios, mas de pontos de vista experiências muito diferentes. Yeah, okay. And so a difference would be if you're a kind of theoretical economist, you have no experience of negative cash flow or how to manage a negative cash flow. Então, por exemplo, se você é um teórico e aí você não sabe na prática como fazer a gestão dos seus recursos, do fluxo de caixa, eventualmente lucros, prejuízos. And if you're in business, the only thing you need to be aware of is how to keep a positive cash flow. E para um sucesso de um negócio, ele falou a única coisa. Eu diria, uma das coisas mais importantes é o resultado positivo, o resultado financeiro positivo. I would say not the only thing, the only important thing, but one of the mainly important things. Is that okay with you? But what I mean is if you have a positive cash flow, it means you're in business, you're profitable, and you're sovereign in your business. You're independent in your own business. Eu então perguntei para ele se tudo bem o meu complemento no sentido de uma das coisas mais importantes, se não a única. Ele falou sim. Agora o importante é você entender que o resultado, o fluxo de caixa positivo, o lucro da empresa, ele é um indicador de que a pessoa está fazendo as outras coisas certas. Yeah, so for example, to maintain your cash flow, you have to maintain your sales and your expenses and control your balance sheet. Então, claro, para ter lucro, você tem que ser um bom administrador das suas vendas, um bom administrador das suas despesas e também do seu balanço e do seu fluxo de caixa. Yeah, so for me, maintaining cash flow is like the pulse of your heart. It tells you it's more or less okay. It doesn't tell you exactly what's right or what's wrong with the body. Então, na opinião dele, o fluxo de caixa, o balanço, é o batimento cardíaco, é a circulação sanguínea no corpo, é o que realmente vai garantir a sobrevivência do negócio. Yeah, so if I check my pulse, then I know I'm more or less okay. If I want to know exactly what's wrong with me, I have to look into the details, which is like the balance sheet and the profit and loss account. Então, por exemplo, se eu olho e meço a minha pulsação, eu vou saber se o meu negócio está indo bem ou está indo mal. Se ele der um sinal de que não está indo bem, eu preciso analisar o meu balanço para saber aonde está o problema.
And on your point of view, what is the importance of an entrepreneur understand the economy? Então eu estou perguntando para ele, no ponto de vista, na opinião dele, qual que é a importância do empreendedor entender e conhecer economia? I think the main thing is that they understand not only how their business works, but how it works financially, and how the macroeconomic world is supposed to work. Ele acredita que é importante que o empreendedor entenda, primeiro, como controlar financeiramente a sua empresa, então isso é um pouco de contabilidade, é entender um balanço e suas finanças, e também ter uma noção da economia global, da chamada macroeconomia. Okay, but this is something sometimes it's hard for the entrepreneur to understand. How is he going to learn? Eu estou dizendo que muitos empreendedores não têm uma formação em economia. Como vai aprender esses conceitos? I think it's a difficult question to answer because the way I think you would learn is through controlling your balance sheet. And if I give an example, the modern financial crisis has a lot to do with people not investing directly in business, but investing in capital markets. Então, ele acredita que, primeiro, essa pergunta não é uma pergunta de fácil resposta. Por quê? Porque a pessoa vai aprender fazendo. E, além disso, é importante entender da macroeconomia, porque, por exemplo, a crise financeira mundial, na opinião dele, está acontecendo porque muitas pessoas estão investindo no mercado financeiro e não investindo em empresas. And so an example of that would be if you're in business, you go to a bank and you ask to borrow money, but you don't give any collateral. You don't give any what? Collateral. You don't offer them security of a house. They have to lend to you against your success and not against your real estate. But that's not what happens. I know it's not what happens, but that's why we have the problem we have. Ok. Na opinião dele, hoje, um reflexo desses problemas que a gente enfrenta é que o empreendedor, quando vai ao banco pedir um empréstimo, ele tem que dar uma garantia, algo, a sua casa, um imóvel, como segurança. E ele não pode apresentar o próprio negócio como garantia desse empréstimo. Yeah, because in old-fashioned banking, you used to lend man to man. And the bank used to stay with you until you were successful. And when they started taking collateral, they lose interest in whether you're successful or not because it doesn't affect them. Na opinião dele, nos velhos tempos, os bancos emprestavam o dinheiro muito na confiança da pessoa que estava ali e pelo sucesso do negócio. Então, o banco tinha total interesse no sucesso do empreendedor. No mundo de hoje, no momento em que você apresenta uma garantia, o banco passa a deixar de se interessar pelo sucesso do seu negócio e olhar apenas o retorno do dinheiro através da sua garantia. Isso, vamos dizer assim, tem gerado um desvio da essência da economia. So what are the impacts of this in our business world? Of what I have in mind, Yeah. the impact would be a lot of more success because people would achieve what they wanted to achieve. You wouldn't have so much investment in real estate and you wouldn't therefore have so much speculation. You'd have more focus on core activity and making sure your core activity was profitable. Na opinião, eu perguntei qual seria o impacto de mudar esse paradigma novo para um sistema mais sólido no sentido de investir pelo sucesso do negócio. Ele diz que as vantagens disso é que as pessoas passam a estar preocupadas e interessadas no sucesso do negócio e não na especulação financeira e todos os riscos que essa especulação financeira trazem. So I don't know how it is in Brazil, and I wouldn't presume to say, but in England, a lot of people, they start a business, but in fact, they're more interested in the real estate value of their factory because this they can count on. And when you start doing this, you start to invest in real estate and not in the business. Ele não sabe exatamente como está aqui no Brasil, mas o que ele percebe na Inglaterra é que muitas pessoas até estão investindo em negócios, mas pelo valor do imóvel, do patrimônio, e não pelo sucesso do negócio, e não pela importância do negócio dentro da economia, gerando trabalho, emprego, salário.
because when you focus on the business, you intend to help your customers, your employees with their salary, money, and the importance of the whole economy, not just the real estate. Yeah, you focus on what you produce is wanted by people, that they buy it at a price you can afford to sell it at, and it goes in this direction. Of course, you need to have the right amount of capital, but you're not focused on the capital, you're focused on meeting people's needs through what you do. Então, na opinião dele, nessa visão que ele propõe, que ele acha que é um dos grandes problemas da atual crise econômica, ele propõe essa mudança, que as pessoas passem a investir entendendo e focada na necessidade do cliente. Como ela pode atender esta necessidade vendendo o seu produto ou serviço a um preço que seja interessante para quem compra e viável para que a empresa sobreviva, se sustente e consiga ter o seu crescimento. Então, é claro que você vai ter que ter um capital investido, mas o seu foco não é no retorno do seu capital, e sim no serviço que você presta ao atender a necessidade dos seus clientes. É uma sutil diferença que tem um grande impacto. Yeah, and so if I give a concrete example, if you start investing in real estate and not in the actual business, then the price of real estate goes up in value, and the rent on the real estate is a function of the value of the building, not the profitability of the person using it. Então, a questão é essa grande diferença em relação ao lucro do negócio e como ele está gerando as suas vendas e as suas despesas ser mais importante do que o retorno do investimento. And what are you doing here in Brazil? Então, eu estou perguntando o que o traz ao Brasil? So 10 years ago, I made a doctoral study, and one of my cases was the Central Bank of Brazil, and I learned a lot about the Brazilian economy. 10 anos atrás, ele fez um estudo sobre o Banco Central brasileiro, e aí ele aprendeu muito sobre o Brasil. And I understood that when you developed central bank independence, you stabilized your economy from the pre-1994 days. Então, ele aprendeu que a independência do Banco Central torna, how do you mean, what is the importance of the independence of the central bank? That you made the central bank independent of the government. E como é importante você fazer o Banco Central independente do governo. And you introduced the real to stabilize your finances in 1994. E através disso nós conseguimos estabilizar a nossa economia em 1994. And this made you of interest to the world financial markets. E isso atraiu o interesse do mundo de bancos centrais mundiais. So you had to control your inflation rate. And I'm coming here to see how you're managing to do this. Então, através disso, você precisa ter um controle inflacionário, e ele está aqui para entender como o Brasil tem feito isso. But then I have another reason for being here, which is when I was at your central bank, I had this image, there's something special about Brazil, and these are the people who dance. Então, eu tenho uma outra razão que eu trago ao Brasil. Can you repeat the reason, please? When I was at the central bank, you had this question, what is special about any country? What can any country do that no other country can do? Então, quando ele teve nesse estudo do Banco Central, o grande interesse dele é o que existe de diferente neste país, o que o torna diferente. So I had this crazy idea, what the Brazilians can do that nobody else can do is dance. Então, ele teve essa ideia maluca que os brasileiros poderiam fazer algo que ninguém nunca tinha feito, que é dançar. Dance? Yeah. You mean about dancing? I mean dancing. Why? Because if you look around the world at the different qualities of different countries, you need to identify what this is. Everybody could make Coca-Cola cheaper than China, but not everybody can dance. And this is the basis of your future economy. Então, ele acredita que existe algo muito peculiar nessa questão da dança e do Brasil. Por exemplo, fazer um produto barato como a China, muitos países podem fazer. Agora, dançar como os brasileiros, ele acredita que ninguém mais pode.
But this sounds like a crazy idea, but I give two examples of what I mean. Ele diz que isso pode soar estranho, talvez como uma ideia maluca, mas ele vai me dar duas razões para isso. So Argentina in 2000 had a huge crisis because it linked its currency to the US dollar. A Argentina, nos anos 2000, teve um problema sério, uma crise, por atrelar a sua economia ao dólar. But Brazil will never have this problem because it will never make itself dependent on the United States. Agora, o Brasil nunca terá esse problema porque ele não atrelou a sua economia, que é independente, ao governo americano. There are people who dance, they're independent in this sense. Então, o pessoal que dança, nesse sentido, eles são independentes. Quem gosta de dançar é independente. But also I think a large part of the Brazilian economy is off the radar. It has to do with carnival. Então, ele acredita que grande parte do nosso estilo de fazer economia está conectado e ligado com o nosso espírito do carnaval. So this isn't captured by official information, but I'm sure it's a large part of the Brazilian economy. Ele diz que isso não é algo que está assim claro e escrito, mas na opinião dele é muito forte essa ligação e é intrínseca na nossa cultura. In a way, a large part of Brazil is just carnival time, and when all the way up to carnival, you're inventing things, you're inventing design, costumes, you're practicing, then you have your performance, and then you start all over again. Então, ele diz que na questão do carnaval, você passa um ano preparando, criando samba, fantasia, inovando e preparando tudo. E aí você faz o espetáculo e começa tudo de novo. So this is unique to, I think it's unique to Brazil, the amount of economic life involved in the carnival. Então, ele acha que é muito único no Brasil o volume de movimento econômico que está ligado com o carnaval. But I also mean things like a resistance to using taxation, a resistance to putting money through the government because it's not very efficient. I'm sorry, I think I didn't get this I also idea. mean by dancing, by independent, a kind of mood, well, why should we do things through the government? We should have more independence from taxation and do things more through the business world. Então, nós, no mundo dos negócios, também queremos uma independência. A gente não acredita que tem que estar amarrado ao governo e que a gente tem que ter a nossa liberdade também para poder dançar. And so, for example, last year I gave an interview in Campinas University about funding young people, creating bonds for young people. Então, ele vai falar sobre uma entrevista que ele deu em Campinas, na Universidade de Campinas, falando sobre investidores para jovens empreendedores. And I have this thing that young people already in high school, they should be taught finance and they should learn cash flow management. Então, ele tem uma ideia de que os jovens na faculdade têm que entender de economia e têm que estar aprendendo sobre o fluxo de caixa e o movimento econômico. Yeah. So this is only possible if there are people who are independent in their spirit, they're people who dance. Então, ele acredita que esse espírito de independência é muito importante para entender essa economia e querer aprender e ver como lidar com isso e como surfar nesse ambiente. Yeah. Christopher, I would like to understand a little bit because, on your opinion, what is the importance of a balance sheet in a business, and how the entrepreneur should look to their numbers? The main thing about a balance sheet, it shows how a business is capitalized. So you have the active side, which is all the buildings you need, the machinery, all the things you need in order to be in business. Then you have the passive side, which is how this is financed. And the most important thing is how it's financed, whether you have a right mix of loans and shares, for example, risk capital and borrowed money. Então, ele acredita que é muito importante avaliar o seu balanço, porque você tem de um lado o ativo, o que você vende, os seus resultados, e do outro lado passivos, suas dívidas, e isso demonstra numericamente a sua empresa. And the biggest problem for small businesses, but even big businesses, is if they get their risk capital from the banks, then they lose their independence. Então, um dos grandes riscos para um negócio é quando ele pega dinheiro, financia com dinheiro do banco, ele pode perder a sua independência. So many big companies, if they have if they're quoted on the stock exchange, this is getting their risk capital through shares.
And you need to approximate this in smaller businesses, that the risk capital doesn't come from the bank. Okay. We will go for quickly advertise and we'll be back in a minute. Okay. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em um minuto.